Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. 4 anos depois dos partidos à esquerda terem construído fórmulas democráticas para interromper as políticas de massacre social que a direita se preparava para continuar a impor ao nosso destino coletivo, 4 anos depois da direita ter convocado o diabo para a discussão e ter anunciado ao mundo que vinha aí o fim do mundo, aqui estamos, sem o mundo acabar, sem sombras do diabo e com esta legislatura a começar exatamente como previsto do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional, ou seja, 4 anos depois. Para a história ficam os cortes nos rendimentos das famílias e nos direitos de quem trabalha, os cortes nas reformas e nas pensões e o encerramento de serviços públicos por todo o país. Mas para trás ficam também os orçamentos de Estado com dúvidas sobre a sua conformidade com a nossa Constituição e o claro desrespeito pela autonomia do poder local democrático. Sim, porque os presidentes de Câmara certamente que ainda se lembram do tempo em que era necessário pedir autorização ao Ministro das Finanças cada vez que precisavam de contratar um trabalhador para a respectiva autarquia, de forma a poder dar resposta às necessidades das populações. Certamente que os autarcas ainda se lembram desse tempo, do tempo que fazia lembrar outros tempos. E hoje, 4 anos depois, aqui estamos, no tempo certo, a discutir o programa do Governo do Partido Socialista. Um programa onde, na perspectiva dos verdes, convivem elementos positivos, elementos negativos e, sobretudo, elementos com muitos mas, como durante a discussão de ontem tivemos a oportunidade de identificar. E agora, o que esperamos é que este programa permita ao Governo apresentar as propostas adequadas, seja no plano legislativo normal, seja através dos orçamentos de Estado, para termos as contas certas. Contas certas com os reformados e pensionistas, contas certas com o Serviço Nacional de Saúde, contas certas com a educação, contas certas com os transportes públicos, contas certas com as áreas protegidas, contas certas com o conjunto dos serviços públicos e contas certas com quem trabalha. E aqui era absolutamente decisivo entender o valor de 750 € como o valor mínimo de discussão para um salário mínimo nacional digno, justo e que permita às famílias escapar ao risco de pobreza. É isto que os verdes esperam do Governo, contas certas com os portugueses e contas certas com os nossos recursos naturais. Quanto ao Ministério do Ambiente, o que esperamos é que a nova componente da ação climática tenha de facto efeitos práticos e consequentes, o que exige uma ação transversal num conjunto de setores com interferência nos processos de mitigação e adaptação às alterações climáticas, com particular enfoque nos transportes e na agricultura. O que esperamos do Ministério do Ambiente e da Ação Climática é responsabilidade e, sobretudo, presença do interesse público em decisões com grande impacto ambiental, como seja a localização de aeroportos ou a exploração desenfreada de lítio. O que esperamos é uma postura mais consequente e mais corajosa relativamente à gestão dos dossiês ibéricos com impactos em Portugal, desde logo em matéria como os caudais dos rios internacionais e a revisão da Convenção de Albufeira, mas também no caso da central nuclear de Almaraz. O que esperamos do Ministério do Ambiente é que, com o encerramento das centrais termoelétricas a carvão de Sines e do Pego, sejam salvaguardados os direitos dos trabalhadores destas centrais, sobretudo dos trabalhadores que pertencem a empresas subcontratadas pela EDP ou pela Tejo Energia. O que esperamos é que o encerramento destas 2 centrais não implique quaisquer compensações aos operadores destas centrais. Não há, do ponto de vista contratual, qualquer obrigação do Estado ao nível de compensações para o seu encerramento. A central do Pego termina o seu contrato de aquisição de energia exatamente no ano em que o Governo pretende encerrar a central. E a central de Sines já há muito que viu terminado o seu período de operação nos termos dos tais contratos de aquisição de energia e dos tais custos de manutenção de equilíbrio contratual, contratos através dos quais, aliás, a central obteve gordos proveitos financeiros e generosos financiamentos para reduzir o seu impacto ambiental. Ora, se não há qualquer obrigação do ponto de vista contratual, não pode haver lugar a qualquer compensação pelo encerramento destas 2 centrais. É isto que esperamos do Ministério do Ambiente e Ação Climática. Responsabilidade e presença do interesse público nas decisões. Termino exatamente como os verdes começaram a discussão deste programa do Governo. Enquanto houver estrada para andar,
cá estaremos por perto, sempre que a estrada seja o caminho certo. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra